Fala, fiel. Ontem o Corinthians teve sua primeira vitória na Libertadores, ganhando de 2-0, com gols de Kaique e Yuri Alberto. E o Chico não deixou de elogiar Rodrigo Garro, que teve uma atuação impecável. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E se você também quer aprender a ganhar em dólar e monetizar o seu próprio canal, primeiro link na descrição. E bora pro vídeo. Falando de, independentemente de qualquer coisa, é um campeão argentino e que chegou ali por méritos e que se ele não tem tradição ou se ele é frágil, não interessa. Você tem que ir lá e fazer o resultado. E o Corinthians fez isso. Fase de grupos de Libertadores, eu sempre digo, é uma casca de banana. É terrível. Você começa perdendo, já se complica, porque aí você tem que fazer o resultado em casa, daqui a pouco você tropeça em casa com um empate, a coisa já embola. Então você começar vencendo fora, irmão, é um grande passo que você dá rumo à classificação. Dito isso, a gente precisa falar do jogo. A gente tá falando de uma estreia. Dos primeiros momentos da era Fernando Diniz. É claro que ainda não dá pra sentir o dinizismo, que não dá pra perceber uma revolução tática no time do Corinthians. Foram 2 sessões de treino, gente. Então, assim, o que a gente precisa analisar nesse primeiro momento? As escolhas pontuais que ele faz pra montar um time diante das dificuldades, porque tem alguns desfalques e tudo mais. E não tinha como, eu falava isso pra vocês, ele mudar muito, porque as opções elas são essas. Não tem muito como ele inverter os laterais, botar o Gustavo Henrique de atacante, não tem como. Ele tem que manter muito do que o Dorival vinha fazendo. A diferença estaria, em alguns jogos, na metodologia, no jeito de jogar, na maneira em como a bola circula no pé dos jogadores. A gente teve algumas mudanças nesse jogo. A gente teve algumas situações específicas que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Por exemplo, o que eu percebi? Nos times do Diniz, é natural ele fazer uma saída de 3. Pode parecer algo secundário ou algo irrelevante, né, pro torcedor, amante do futebol, que quer ver bola na rede e tudo mais, mas para um aspecto tático mais específico, mais técnico do jogo, faz sentido na análise, né? A gente saber como o time dele começa jogando. O Hugo participou bastante do jogo com os pés. Isso não é necessariamente uma novidade, né? O que o Platense fez? Provavelmente estudando o adversário e entendendo como o Fernando Diniz gosta de fazer a sua saída de bola. O que eles fizeram? Colocaram no primeiro tempo ali uma pressãozinha alta para tentar gerar um desconforto, né? Se o Hugo fosse sair com a bola nos pés ali, gerar um pouquinho de, né, propiciar o chutão e tal. Isso aconteceu algumas vezes. Mas nessa saída de 3, normalmente o Diniz nos seus times, ele baixa um volante para fazer isso. Ele escolheu um sistema de 4-4-2, o legítimo, clássico e ortodoxo 4-4-2. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. Muito mais pelas peças que ele tinha à disposição do que uma convicção por esse sistema, mas enfim, foi o sistema que entrou em campo. Raniel e André de volantes, Bidon e Garro juntos de meias e Kaique e Yuri Alberto de atacantes. Eu li mal, ou interpretei mal, a entrevista coletiva de apresentação, quando ele disse que dificilmente, ele não disse com essas palavras, mas ele deixou transparecer que dificilmente Bidon e Garro jogariam juntos. Mas eu também aqui faço um meia-culpa, me deixei levar, deixei passar uma frase que o Diniz disse durante um momento da coletiva, de que o Garro era um talento e que ele tinha como missão recuperá-lo. Eu não captei essa mensagem linkada com a informação de que dificilmente ou não, eles podem jogar juntos, mas talvez eles não joguem juntos, o Bidon e o Garro. Se ele quer recuperar o Garro, ele vai dar chances ao Garro. Eu já vou falar mais sobre o Rodrigo Garro. Voltando na saída de 3, ao invés de baixar um dos volantes, o Raniel e o André, quem fez esse início de construção da jogada foi Gustavo Henrique. O Mateuzinho, lá pelo lado direito, ele fechou o terceiro homem. Então você tem o Gabriel Paulista, o Gustavo Henrique e o Mateuzinho. O Gustavo Henrique era o cara que muitas vezes buscava um passe vertical, rasgando essa primeira pressão do adversário lá pra linha divisória do gramado, pra meia articulação, onde estava o Breno Bidon, ou o Rodrigo Garro, ou o próprio André, ou até mesmo o Yuri Alberto, que às vezes voltava para fazer um pivô, pra carimbar a bola e voltar pro ataque. O Gustavo Henrique que dava esse passe. E aí, dentro dessa construção de time, você tem o Garro e o Bidon, mas o Garro com um protagonismo diferente. O Dorival Júnior, ele deu esse protagonismo ao Breno Bidon. O Bidon foi o meio armador, foi o cara que, inclusive, chegou mais à frente, que se cobrava, inclusive, que ele pisasse mais na área, porque ele tinha e tem qualidade para isso. Mas o Garro, até por questões técnicas, físicas, clínicas, psicológicas, ele foi perdendo espaço no Corinthians. Então o Bidon assumiu esse protagonismo. Em alguns jogos, ele resolveu. Na final da Copa do Brasil, por exemplo, o Bidon fez a jogada do ano no futebol brasileiro. E foi determinante naquele momento, como em outros jogos também. Nesse jogo especificamente, o Bidon ele foi um coadjuvante. O Bidon não vai aparecer tanto se ele mantiver esse sistema. O Bidon não vai ser o protagonista, mas ele vai ser um coadjuvante de luxo, porque ele é um cara que vai se aproximar do Garro, ele vai puxar a marcação, ele vai fazer uma carimbada na bola com muita qualidade técnica, porque ele consegue enxergar um espaço vazio, ele vai conseguir assessorar o Rodrigo Garro na meia articulação, ele vai conseguir ser um volante e um meio ao mesmo tempo, porque ele tem essa capacidade, mas quem vai armar o jogo do Corinthians agora chama-se Rodrigo Garro, como fizera em 2024, se tornando o principal meia do futebol brasileiro. Naquele time de Ramon Dias, na arrancada fantástica do Corinthians com 9 vitórias, Garro, Memphis e Yuri fizeram parte do principal trio ofensivo do Brasil. E o Garro, desta vez, pelo menos nesse jogo, ele foi o principal meia do Corinthians. Ele buscou o jogo e ele deu assistências
que foram duas, mas poderiam ser três, porque no primeiro tempo ele já descola o Yuri pelo lado esquerdo sozinho, que perde um gol, mas é o Garro mais assertivo. O que eu quero dizer com isso? Os passes que o Garro deu para os gols do Kaique e do Yuri, eles foram passes milimetricamente pensados. Eles não foram muitas vezes, como eu vi o Garro nesse ano, passes com uma força exagerada ou com uma força menor, ou com muitas vezes um lado invertido, ou com uma tomada de decisão errada. Gente, o Garro, ele acertou tudo. No primeiro gol, é uma bola que o Yuri, o goleiro cobra o tiro de meta, o André ganha de cabeça, o Yuri tá bem recuado, porque ele tem essa característica, ele não fica plantado lá, ele vem pra buscar o jogo, pra participar do jogo, ele pega essa bola e aí ele percebe que vem uma marcação toda em cima dele. Quando vem 2, 3 jogadores em cima dele, o Garro se descola atrás desses caras, na intermediária, e o Yuri dá um toquinho por cima, descolando o Garro sozinho. Quando o Garro chega, e aí o mérito do Kaique, aposta do Fernando Diniz. Ele não tinha muitas opções, ele tinha o Vitinho, tinha o Pedro Raul, o Kaique me parecia ser a mais lógica realmente, mas o Diniz falou na coletiva que ele sempre gostou do Kaique, quando ele jogou contra o Vasco também, quando o Mendes estava fora, o Yuri também, o Kaique jogou muito bem aquele jogo, quando ele ainda estava no Vasco, então ele já tinha uma predileção pelo Kaique, ele apostou no Kaique como titular. E o Kaique, ele tem um grande mérito nessa jogada, porque quando o Yuri toca pro Rodrigo Garro, o Kaique ele já faz a ultrapassagem e dispara no ponto futuro. E falando em ponto futuro, o Garro, ele tá vendo o Kaique na marcação, só que o Kaique tá em velocidade. Então é muito fácil do Kaique passar esse marcador. O que o Garro faz? Ele toca uma bola entre o marcador, o Kaique e o goleiro. Cara, essa bola é tão difícil, porque você precisa medir a velocidade dela, o peso dela, a distância e fazer com que ela encontre exatamente o espaço em que o atacante vai chegar antes do goleiro chegar para ele poder finalizar. O Garro fez isso. Aquela atacada de sinuca certinha, onde ela para no momento exato, tipo curling, tipo bocha pra galera do Rio Grande do Sul, que você tem que arremessar uma bola e essa bola, ela tem que parar mais próxima da bola pequena, né? O curling tem muito disso, né? O cara vai limpando assim pra aquela bolinha, pra que aquela chaleirinha pare exatamente onde quer. A bola do Garro foi assim, foi um curling, exatamente onde ela deveria estar. E o Kaique teve o mérito de dar uma cavadinha e fazer o primeiro gol do Corinthians. O primeiro tempo foi mais equilibrado, foi mais truncado, os caras chegaram, o Hugo fez um milagre quando os caras chegaram, o Lencina dá um toque de cabeça, ganha por cima e o Hugo faz uma defesa embaixo fantástica. Então assim, quando os caras chegaram, lá estava o goleiro. Mas eles também não chegaram muitas vezes, né? Mas eles foram atrevidos no primeiro tempo. Marcaram alto, buscaram alguns cruzamentos, tentaram alguma coisa, né? Do tipo assim, cara, a gente tá aqui, é o Corinthians, pô, os caras trouxeram torcida aqui, estão fazendo um barulho, a gente nunca participou da Libertadores, vamos jogar, vamos ver o que acontece. E eles buscaram isso no primeiro tempo. E o Corinthians ainda tentando se organizar. E aí, com uma escapada ou outra, teve uma do Ranieri pelo lado esquerdo, que ele perde a passada. Se ele toca um pouco antes pro Yuri, o Yuri tava centralizando pra finalizar. Mas ele retarda um pouco, né? Não é a característica dele, né? Quando ele vai cruzar, a defesa afasta. E depois teve a do Yuri, que ele acabou perdendo o gol. O primeiro tempo foi bem xoxo, assim, né? E aí, no segundo, os espaços se abriram, o Platense se soltou, do tipo, tamo em casa, vamos ganhar. E aí entrou a qualidade do Rodrigo Garro pra primeiro servir o Kaique. E no segundo gol, o segundo gol é um gol de lateral, tem uma lateral aqui, e aí tem uma casquinha e a bola já sobra pro Garro na intermediária. E aí é muito louco, porque assim, a defesa dos caras, ela já tá um pouco mais postada do que no primeiro gol. E aí tem um jogador, que talvez seja o Kaique, eu não sei se ele já tinha saído ou não, mas um jogador do Corinthians que tá chegando pela esquerda, com a marcação chegando aqui, e aí o Garro, cara, era ele fazer o mesmo passe. O Kaique tá ali, com o marcador, é você fazer o passe pro cara fazer o gol. O que ele faz? Ele dá o passe pra cá, com o Yuri Alberto entrando livre. Então, é a visão do meia, que só um legítimo camisa 10, eu sei que ele é o 8, consegue fazer. Ele recebe a bola, ele pode dar o passe pro cara lá, ele dá o passe pro cara aqui. E o Yuri Alberto entra e finaliza para fazer o 2-0. O Yuri, que era dúvida, que poucos momentos antes do jogo não tinha a confirmação se ia jogar, que retirou um siso essa semana, e isso debilita, porque você tem que tomar remédio, fica com o rosto inchado, às vezes perde, né, o ímpeto para poder treinar, ele perdeu uma sessão de treinamento, então, mas o Yuri a gente conhece, né? Ele até saiu no finalzinho do jogo, preservado pro derby, mas ele fez o que tinha que fazer enquanto esteve em campo. Não é uma mudança radical no que estava acontecendo no Corinthians. Não é. Mas se vocês devem ter visto, né, a TV flagrou numa das pausas para hidratação, numa ele disse, joguem mais próximos. Eu quero ver vocês mais próximos. Ou seja, ele quer um time compactado. Porque o jeito que o Diniz gosta de jogar é de toque, de passe. E quando você tem jogadores mais próximos, fica mais fácil de você envolver o adversário. Isso é ponto. Na segunda pausa para hidratação, ele chegou a dizer para eles, arrisquem. Se vocês perderem a bola, foda-se. Esse é o Diniz. Ele dá confiança pro jogador arriscar, pro jogador tentar. Pro Garro buscar uma bola no ponto futuro. Pro Kaique buscar uma cavadinha na frente do goleiro. Ele diz pro jogador tentar. Tente, não deu certo, eu vou te dar confiança. Não é que ele vai dar um esporro no cara se o cara tentar um drible e perder a bola. Não. Aí é culpa do meu zagueiro que não cobriu, do lateral que não tava protegido, do volante que não acompanhou. Agora o atacante, ele tem que ir pra cima. Ele tem que buscar o drible, ele tem que buscar o gol. Ah, perdeu a bola, recuperou, gerou contra-ataque, tá, mas aí eu tenho outros 10 pra poder fazer a recomposição pro cara. Esse que tá com a bola, que tá na intermediária ofensiva, ele tem que tentar, ele tem que ir pra dentro. Isso é dinizismo. Que, repito, ainda não está efetivo. Eu não quero aqui dizer que o Dorival já mudou, o Diniz já mudou o time inteiro, não é isso. Mas são algumas virtudes, são algumas valências do novo técnico colocando em prática o seu trabalho com pouco tempo de ofício, com pouco tempo de atividade, normal. Vai ter muita coisa pra mudar. Tem um derby no domingo, que é outro jogo em que ele precisa sobreviver mais do que vencer, jogar bem, não sei o que. Não, ele vai encarar um time que tem um técnico há 5 anos, que tá formado, que tá completo, que tá estruturado, que tá maduro. E ele não, ele tá no seu segundo jogo.
mas no primeiro jogo ele arrancou uma vitória fora de casa. Eu não vou minimizar isso, eu não vou normalizar isso. O Corinthians estava 9 jogos sem ganhar. O Corinthians nos últimos tempos sofreu em Libertadores. No ano passado foi eliminado na pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil. Esse ano, na fase de grupo, você pega um adversário na estreia, fora de casa, na Argentina e ganha por 2-0, não dá pra normalizar, não dá. Então, assim, muita coisa pra acontecer, muita calma nessa hora, mas não dá pra não comemorar um resultado como esse e com algumas questões já colocadas pelo novo treinador. O Fernando Diniz é um cara que, eu tenho certeza, vai trabalhar dia e noite pra corrigir o que ele não gostou e pra tentar aprimorar o que ele achou interessante. A característica do elenco do Corinthians é muito apropriada para o que o Diniz gosta de fazer. Então ele vai tentar esse passe mais vertical, essa aproximação entre os setores, entre jogadores mais técnicos tendo a bola, num Rodrigo Garro mais meia, num Bidon podendo ser um complemento, num Lingard daqui a pouco podendo ser um cara super importante, entrando no segundo tempo, ou mesmo até titular ao lado do Yuri, num Memphis participando mais do jogo, nos laterais apoiando, nos zagueiros tendo uma confiança para poder sair jogando, até numa linha mais alta. Esse vai ser o dinizismo. Esse vai ser o trabalho do Diniz no Corinthians, que a gente vai ver um pouquinho mais com detalhes a partir do, sei lá, do quinto, sexto jogo. Então, por enquanto, eu acho que tem que comemorar mesmo um baita resultado e algumas questões que já começam a surgir. O que vocês acharam do